Oi gente, meu nome é Julia Rotatori, esse é o meu canal dedicado para a língua portuguesa. Como vocês já sabem, eu estou fazendo uma revisão para o Enem, então vocês podem encontrar aqui no canal uma série de vídeos que eu passo algumas matérias que mais cobram no Enem e faço alguns exercícios que caíram no Enem. Não deixem de me seguir lá no Instagram, @rotaportuguês, mesmo nome do canal, que eu tô sempre colocando dicas de gramática, dicas de literatura, de português, fazendo posts para vocês, respondendo dúvidas nos stories. Então, deem uma olhada lá, se você não me segue no Instagram, me siga. E também não esqueça de dar uma olhada nos outros vídeos, de curtir, e de inscrever, e de compartilhar, e de comentar, e de fazer tudo que for necessário para que eu seja dona do mundo. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, de falar o que vocês estão achando. Uhul! Bora pro vídeo! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre figuras de linguagem. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse tema e você sabe que é um tema muito extenso. E eu sei que você agora está se perguntando: Rota, você vai falar sobre todas as figuras de linguagem que existem? Não, eu não vou falar sobre todas as figuras de linguagem, porque é um tema muito grande, são 28 figuras de linguagem ao total, então não daria para eu colocar tudo no vídeo do Enem. Então no vídeo de hoje a gente vai focar nas principais, ou seja, naquelas que são mais cobradas na prova. Então, primeiro, recapitulando, fazendo uma lembrança do que é figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos da língua portuguesa. Então, são maneiras de falar, são recursos que a gente utiliza tanto com palavras, através de pensamento, através do som, que a gente utiliza na nossa comunicação para que a nossa comunicação fique mais bonita. As figuras de linguagem são usadas sempre no nosso cotidiano, a gente sempre acaba utilizando uma figura de linguagem sem perceber que a gente está usando, ou seja, muitas vezes é algo que já está no nosso subconsciente, mas a gente precisa relembrar alguns nomes. Essas figuras são divididas em 4 classes. São elas: as figuras de palavras, também chamadas de figuras semânticas, que estão relacionadas e associadas ao significado das palavras. Tem também as figuras de pensamento, que estão ligadas à combinação de ideias e pensamentos. A terceira são as figuras de sintaxe ou figuras de construção, que estão relacionadas à maneira como a estrutura gramatical das frases acontece. E por último, tem as figuras de som ou figuras de harmonia, que são associadas ao som das palavras. Então, como eu já disse, ao todo são 28 tipos de figuras de linguagem, então é muita coisa, são muitas figuras. Não é um tema simples, né? Então é bastante coisa para estudar. Só que eu vou dar uma dica para vocês. No Enem quase não cobra as 28 seguidas, então eu vou falar 11 figuras de linguagem que são as mais cobradas no Enem. São elas: a metáfora, comparação, metonímia, sinestesia, eufemismo, personificação, silêncio, pleonasmo, hipérbole, paradoxo e ironia. Essas 11 são as figuras de linguagem que provavelmente vão cair no Enem, podem cair no Enem. Eu preparei para o vídeo de hoje 5 questões do Enem que já cobraram 5 figuras de linguagem. Então a gente vai ler um pouco sobre essas questões do Enem e vai ver quais são as figuras de linguagem que caíram e como elas foram cobradas. No vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu já estou acostumada a fazer. Geralmente eu leio a questão com vocês e eu resolvo com vocês. Dessa vez eu já vou botar na tela para vocês lerem, então deem uma pausa aí na hora que eu ler as questões e já vou explicar, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e eu não quero que fique uma coisa muito longa. A primeira figura de linguagem, que é uma das mais importantes e que com certeza vai cair no Enem, o Enem quase sempre cobra essa figura de linguagem, é a metáfora. A metáfora, ela é a comparação de termos com que têm significados diferentes. Só que a comparação da metáfora, ela é implícita. Ou seja, é uma comparação que fica subentendida na minha frase. Então, se eu falo o amor é fogo que arde sem se ver, eu estou comparando o amor com o fogo de uma forma implícita. Não tem nenhum termo comparativo ali. O que é um termo comparativo? É aquela palavrinha como. Então, se tivesse o amor é como o fogo, viraria outra figura de linguagem. A primeira questão que eu vou mostrar para vocês sobre metáfora é uma questão de 2012. Para você responder essa questão, você teria que saber que há uma metáfora entre o verbo beber,
que não tá no seu sentido literal. Quando eu falo de beber, eu imagino que eu vou beber alguma bebida. Agora, não foi isso que acontece no texto. Nesse caso, ele bebeu conhecimento, bebeu literatura, música, né? Ele bebeu cultura. Então, é um outro tipo de beber, né? É um se saciar de outro tipo de coisa, né? Não do líquido, mas da cultura, da literatura, da arte. Então, para a gente entender como que a ironia aconteceu nesse texto, a gente tem que saber que houve uma metaforização do verbo beber, nesse caso. Então, essa questão foi do Enem de 2012 e foi uma das maneiras como a metáfora foi cobrada no Enem, mas não foi a única. A metáfora é muito importante, provavelmente vocês vão encontrar outros exercícios de metáfora do Enem, por isso que eu coloquei mais um aqui, que também vai aparecer aqui na tela. E aí tem tipo uma imagem de um pesadelo que tá falando sobre a violência sexual infantil. Então, nessa propaganda, nessa questão, ele já falou que foi usado uma metáfora e quer saber por que aconteceu essa metáfora do pesadelo com a violência sexual infantil. A resposta correta é a letra C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Ou seja, a violência sexual infantil é um pesadelo, é como um pesadelo, tá? Aí a comparação. Ok. A próxima figura de linguagem é a sinestesia. A sinestesia é o que eu mais gosto. A sinestesia, ela é a relação de planos sensoriais diferentes. O que é isso? É quando eu misturo o olhar com o olfato, ou a visão com o tato. Então, muitas vezes nos poemas você vai encontrar, por exemplo, seus olhos são frios como a noite. O olhar não tem como ser frio, porque não é uma visão. O frio, ele pertence ao tato, não à visão, não ao olhar. Então, é quando você mistura sentidos sensoriais diferentes. Então, você vai misturar o tato com a visão. Que cor tem esse cheiro? Que cor tem esse cheiro, né? Muito bom, maravilhoso. Então a questão que vai aparecer aqui na tela é do Enem de 2000 e ela tem aqui um poema de enfermeira do lar e ela já tem esse poeminha aqui e na pergunta, atenção, sempre fiquem atentos ao enunciado, porque essa resposta aqui ela depende totalmente do enunciado. Então tá aqui, para expressar a relação do homem com algum desses elementos, ele recorre à sinestesia. Já colocou aqui a sinestesia e já até explicou o que é a sinestesia, você só precisa encontrar o exemplo dela no texto. Que mesclam impressões sensoriais, assinale a opção em que se observa este recurso. Então, aqui onde está a sinestesia e o pão preserva aquele branco sabor de alvorada. Então, como que você vai ter um sabor de alvorada? A alvorada é o amanhecer e também branco sabor, né? Branco é uma cor, não deveria estar ligado ao paladar. Então essa é a sinestesia, a mistura da visão com o paladar, do olfato com o paladar. E essa é uma das questões. A próxima figura de linguagem que já caiu no Enem é a antítese. A antítese, como o nome já meio que dá um spoiler, tem esse anti na frente. Ela é a mistura de termos que têm sentidos opostos. Tipo amor e ódio, guerra e paz, todos esses termos têm sentidos opostos. Então, quando eu misturo esses termos opostos, eu tenho a antítese. Essa questão foi do Enem de 2007. E aqui eu preciso também saber, ter lido bastante enunciado, né? Que fala também, que explica o que é a antítese. A antítese que configura uma imagem de divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre doçura do branco-açúcar e... Então aqui ele quer a antítese do doçura do branco-açúcar. Então você só tem que achar a alternativa que mostra o oposto disso, o termo oposto, que seria a letra E. Trabalho de homens de vida amarga em usinas escuras. Então, né, branco, escuro, doçura, amargo, tá aí os termos opostos. Essa é a antítese. A quarta figura de linguagem que também caiu no Enem é o eufemismo. Provavelmente você já falou de eufemismo, você já ouviu falar, que é quando a gente suaviza um discurso. Quando a gente quer falar uma coisa tensa, né, mas a gente usa um discurso suave, um discurso mais tranquilo. Por exemplo, bateu as botas, né? Quando eu quero falar que alguém morreu. Bateu as bostas.
é a questão, né, do Enem de 2011. E aí tem esse textão aqui da CONAR, na qual eles falam sobre o valor deles, que eles não querem utilizar eufemismos, que eles querem mostrar quem eles são de verdade, mesmo que a verdade doa. Então é isso que eles querem fazer. E aí no texto eles já utilizam, né, eles mesmos utilizam a palavra eufemismo. E aí vocês precisam saber que a intenção deles é mostrar quem eles são verdadeiramente, mesmo que isso não seja bonito, mesmo que não seja aquilo que as pessoas querem ler. Então eles querem mostrar quem eles são para poder, né, a letra A aí, o gabarito, né, para informar os consumidores sobre o que eles fazem, né, sobre a atuação do CONAR. Então essa é a estratégia que eles utilizam. E a quinta figura de linguagem que já caiu no Enem várias vezes é a ironia, que a ironia é a figura de linguagem que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza, todo mundo está sabendo qual que é. Bom, ela é quando a gente utiliza uma palavra ou uma expressão que tem um significado diferente daquilo que a gente realmente quer falar, com o objetivo de fazer um humor, geralmente um humor sutil. Então a ironia tem esse objetivo de fazer um humor, né? Dar uma risadinha, fazer uma coisa engraçadinha. E aí, essa questão que tá aparecendo aí na tela é uma charge, né? Essa imagenzinha aí, tá tendo engarrafamento de trânsito. Então aí tem um balãozinho, né? Uma pessoa que tá dentro do carro falando certo que estava Parmênides, não há movimento. Então o objetivo é ironizar o grande fluxo, o tráfego enorme, né? Esse engarrafamento aí que as pessoas realmente não conseguem andar, então não há movimento. Bom, pessoal, essas foram 5 questões do Enem em que caíram figuras de linguagem. Não se esqueçam de dar mais uma estudada naquelas 11 que eu falei anteriormente, que são as possíveis de serem cobradas no Enem, e também procurarem mais exercícios, né? De sempre tem que estudar fazendo exercícios. Me sigam no Instagram, @rotaportuguês. Sigam também o Zorzal, que é a pessoa que faz as edições dos vídeos. Então, se esses vídeos aparecem com edições legais, que vocês gostam, é porque o Zorzal faz esse trabalho maravilhoso. Vou colocar o Instagram dele aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar e de mandar pro seu amiguinho, pra sua amiguinha e pra sua família. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem. Súditos!